Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é a importância do assessor de investimentos em momentos de baixa. Um tema espinhoso. Quem vai participar comigo hoje é o CEO da Sacre, Hélio Ranieri. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Ângelo? Graças a Deus. Obrigado de novo pelo convite. Estamos aí, né? Na alegria e na tristeza, né? Primeiro? Meu primeiro do ano. Primeiro do ano, verdade. Você não participou do... A gente gravou recentemente as projeções aí para 2025, mas a gente gravou com o Rafa. Foi. Mas vamos lá, Hélio, participando. Mas o tema é bom, importante. Inclusive, esse tema aqui, pessoal, eu tive esse insight de gravar com o Hélio justamente por uma frase do Hélio ali, uma fala que a gente estava conversando aqui nos bastidores. E se você é um investidor, né? Até fiz Você gosta de frase feita, Hélio? Depende, né? Então, eu falo, se a bolsa caiu, seu assessor sumiu, esse podcast ele vai te ajudar, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Então foi você que fez essa frase? Foi eu que fiz essa frase. Então eu gostei. Tá bom, então, Hélio, pessoal, Hélio, CEO da Sacre, ele vai comentar a importância, né, do assessor de investimentos em momentos de baixa nos mercados. E como a gente pode auxiliar os clientes, né, a manter a calma e analisar o cenário. Porque, apesar de tudo, sempre tem oportunidades nesse modelo, nesse cenário de mercado que a gente está, nesse contexto, né, de mercado que a gente está vivendo hoje. E aí, lembrando que a gente está gravando aqui no início de janeiro ainda, então, dependente do dia que você estiver assistindo ou ouvindo, a gente gravou no início de janeiro. Antes de entrar na pauta aqui, eu sempre passo aqueles recados. Se você estiver assistindo no YouTube, for novo por aqui, bem-vindo. A gente gosta muito quando vocês chegam aqui no canal da Sacre e ficam. Então se inscrevam, ative as notificações. Tem vídeos novos todos os dias, os cortes que a gente faz com as melhores partes de todos os podcasts. E boleto joinha que é de graça, né? Como eu sempre peço, você ajuda a gente, ajuda o YouTube a entregar o nosso material e o nosso canal crescer. E produzir conteúdo assim é meio que igual investimento, tá? Quando você vê ali o crescimento, né, no longo prazo, você fica mais empolgado para continuar investindo. Com certeza. E é o que tem acontecido aqui no Ouviu Investir, o nosso podcast, que já pegou uma atração muito boa. Se tiver alguma dúvida, pode deixar pra gente aqui nos comentários, ou mandar nas redes sociais da Sacre, que é @sacreinvestimentos. E lembrando também que, além do YouTube, ele é veiculado nos principais aplicativos de podcast, tá? Então, o Spotify, enfim, o Apple Podcast. E já fez 2 anos de aniversário já, né? Ouviu Investiu já. Já, né? Esse ano a gente bate o 100º episódio, hein? Oh, maravilha. Maravilha. A gente tem, além do Ouviu Investir, os outros, né, podcasts, o Nexus e o Virtus e o Cefas também, né? Que precisamos voltar com o Cefas, tá? Vamos começar, né, o ano, né? 2025, é isso aí. Tem que acostumar a gravar, né? Vamos embora. Vamos lá. E também, pessoal, vou deixar o link aqui para você abrir sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre e aproveitar esses momentos de baixa. Elião, eu coloquei aqui baixa nos mercados, porque é o que é mais visível, assim, né? Ibovespa fechou 2024 com mais de 10% de queda, né, 10,3%. O IFIX, que é importante também, né, o setor de fundos imobiliários, eu sinto que ele está bem penalizado, né, nesse cenário de juros alto. Mas se a gente for olhar de forma geral, o dólar muito alto também, para quem está fora, é quase que um mercado ruim, né? Quem viu o dólar em 24 e ficou de fora, também sofreu o mesmo quanto o cara que está em bolsa e está 10% negativo, né? Sim. Então, qual que é o efeito dessas quedas, né, para o investidor? Tanto nessas quedas, quando está posicionado, ou nas altas, quando não está posicionado? Na verdade, assim, né, se a gente olhar pro lado psicológico do investidor, né, que acaba... Que é o que manda também. Que é o que manda muito, né? No mercado financeiro não é uma ciência exata, né? Uma ciência de humanas, né? É engraçado, né? Porque é o comportamento de uma série de indivíduos que formam o mercado, né? Então você, todos os nossos telespectadores aqui, todo mundo faz parte desse chamado mercado, né? Então, a alta e a baixa enfim, dos juros, da bolsa, tudo isso é um comportamento humano, né? Reflexo de compra e de venda, de oferta e de demanda.
né? E a gente vê naturalmente quando isso acontece, né, num cenário que está parecido com o de hoje, né, que já teve outros eventos assim, é do investidor ter mais aversão a risco e assim tirar o pé ali. Tirar o pé, né? Ficar com medo. Sim. Vamos trazer aqui, traduzir para o português, claro, né? Então, o cara fica machucado. A sensação geralmente é essa, né? Poxa, entrei na hora errada, não devia ter feito isso, né? Devia ter comprado um imóvel, né? Deixado na poupança, a gente ouve de tudo, né? Mas a verdade é que... Os outros caminhos aparecem, né? Aparece, mas assim, a grande verdade é que os mercados oscilam, e tanto um imóvel, né, ele se desvaloriza também. Você comprar um imóvel hoje, né, provavelmente vai estar comprando barato também, né, porque tem uma escassez de crédito, uma escassez de liquidez no mercado para compra de imóvel, por exemplo. Então, tem muito imóvel à venda e pouca gente comprando. O preço do imóvel cai também, né. Eu, particularmente, comprei um imóvel recentemente e eu fiz Comprou bem, então. Comprei bem, creio que fiz um bom negócio. Claro que quem vendeu também acreditou que fez um bom negócio, senão não tinha negócio, né? Eu acho que essa é a graça do mercado, né? Mas assim, a tendência é que a pessoa queira fugir, né, daquele investimento. Porém, né, o que eu alerto? Talvez já até entrando um pouco nas próximas perguntas ali. Não é um momento de venda, é um momento de oportunidade. Então, quando a gente vê esses momentos de queda, já teve, a história da Sacre aqui, ela conversa muito com esses cenários, né? Ciclos aí, né? Porque a gente criou o escritório em 2017, 2018, bem dizer, começamos a operar, né? Em 2020 a gente viveu a pandemia e, rapaz, assim, foi muito pior, né? A gente viu circuit breakers um atrás do outro, né? E muito mais rápido também, né? Então... E quando vocês contam essa história, até no nosso último episódio, que a gente gravou, no último não sei qual, que a gente gravamos, a respeito dos investimentos para 25 e como foi 24, o Rafa falou também, né, trouxe esse exemplo do que ocorreu em 2020 com a pandemia, e lá a expertise nossa enquanto profissional era menor, né? Era menor. Eu fico imaginando nisso. Não só a expertise, como a oferta oferta de produtos, a variedade de produtos que se tinha, a gama de produtos era muito menor. A gente não tinha facilidade de investimento no exterior, a gente, enfim, não tinha uma série de ativos que hoje tem na bolsa, na própria negociação de renda fixa, né, o crédito privado, o título público, a gente participa de leilões, então assim, aumentou não só o nosso conhecimento, a experiência, né, que isso aí o tempo ele trabalha a nosso favor, mas também a gama de produtos, o mercado se desenvolveu, né. Mas enfim, então assim, eu acho que respondendo o efeito, o que é que gera? O efeito é esse, né, um efeito de medo, de aversão a risco e fuga desse tipo de ativo de risco. Que isso aí você estava falando lá em 2020, vocês vivenciaram isso. E aí a gente já viveu isso, eu já, né, como investidor também já vivi isso em 2008, né, 2014, 15 também teve ali, 15, 16, né, 16 foi a final de 15, começo de 16, foi também uma das mínimas da bolsa, 2008 teve a crise lá do subprime lá nos Estados Unidos, então já é a terceira, quarta vez que isso acontece, né, no intervalo aí tô falando de 15 anos. Então vai acontecer outras vezes de novo, né? Porém, quem já viveu isso e quem já investiu e quem já, né, esteve nesse mercado durante todos os períodos, a gente sabe que, na verdade, não é um momento de fugir da bolsa ou fugir de um crédito de longo prazo, né? A gente enxerga mais como oportunidade mesmo, né? Então, se o investidor ele é um pouco mais conservador e acabou entrando um pouquinho, né, na parcela de risco dele ali, ele vai se sentir meio mal por estar perdendo. Só que se ele sair, ele realiza a perda. De fato, ele perdeu, né? Agora, agora no momento, se ele segurar, ele pode ser que volte para o patamar, pode ser até que suba, né? Mas eu falo assim, que o cara que está com... Imagina que ele comprou 10%, esse investidor mais conservador, 10% em bolsa. A bolsa caiu 10%, você falou, ele perdeu 1% da parcela dele, do patrimônio que é em bolsa. Então, de 10 foi para 9. Então, ele já diminuiu, querendo ou não, 1% da participação dele no risco, né? Saiu de 10, que era a carteira dele, e foi para 9. E se a renda fixa subiu, provavelmente aumentou um pouquinho mais a parcela de renda fixa, porque caiu para 8. Então ele já reduziu para 8 a parcela de risco dele. Naturalmente, qual que seria o movimento? Ele fazer um investimento reaportando para chegar nos 10.
para fazer o rebalanceamento da carteira. Então ele teria que aportar mais 2% do patrimônio dele para chegar nos 10% de novo e fazer esse rebalanceamento. Quando a bolsa voltar a subir, o mercado ficar positivo novamente, ele vai ganhar em cima dos 10, não em cima dos 8. E aí o retorno dele passa a ser mais alongado. A gente já fez isso na pandemia para alguns clientes, né? Deu muito certo, né? E aí, nesse caso, como com a volta, né, o movimento de alta da bolsa, quando isso voltar, evidentemente ele teria que realizar a parte do lucro para voltar para 10%. Se ele então, for, exatamente. O custo é verdadeiro. Na teoria é isso. Na prática, muitas vezes a pessoa acontece o efeito contrário, daí que é o quê? A ganância. Da mesma forma que o cara está com medo agora, está com ganância depois. Então a bolsa está em alta e ele não quer vender. Então, acontece esses dois efeitos, tá? É natural. Mas o que é importante, né? Isso até é de experiência minha, né? Já tive clientes que foi o efeito contrário, né? No mercado, a maioria predominantemente fica com medo. A gente fala, não vende, segura, né? Mas também, às vezes, o cara, não dá para você chegar pro cara, você até chega e fala, compra mais um pouco, mas o cara não quer, né? Ele tá tão nervoso, tão tenso ali, que ele não aceita. E aí acaba sendo meio que um reflexo para você meio que tratar todo mundo igual. E não tem o cara que é agressivo, né? Sim. E aí o cara agressivo chegou para mim, pô, Hélio, como que você não me mandou comprar a bolsa, cara? Tava nessa mínima aí, né? Eu já tomei chinelada de cliente por causa disso. Eu falei, poxa, mas como assim, cara? Todo mundo vendendo desesperado, eu fico segurando a galera. Fiquei puta feliz que conseguimos, né? Assim, teve 5% dos clientes que não aguentaram mesmo a pressão assim e acabaram vendendo. Mas, poxa, dentro do que a gente tinha em mãos na época lá, na pandemia, a gente conseguiu segurar a onda com os clientes, né? 22, eles não venderam, né? Então, assim, tava feliz. Mas aí tinha os outros 5, né? Que é esse tipo de perfil, né? Que o cara fala, não, cara, você tinha que ter falado para comprar mais. Tinha que ter falado para aumentar minha posição em renda variável. Então, assim, o que eu falei, não é uma ciência exata, né? Então, não tem o verdadeiro, o falso. Hélio, mas, pô, será que não pode cair mais? Claro, sempre pode cair mais, né? Mas o cenário que a gente está enxergando, a gente está falando de quase 90% dos ativos da Bolsa Brasileira estão abaixo da sua média móvel, né? Que é a média de negociação dos últimos 100 períodos, né? Então, eles estão bem abaixo desse valor de negociação, né? Bem descontados. Bem descontados, né? Então, assim, é um indicador de que a gente vê que está muito barato. E se a gente pegar a bolsa em dólar, né, que é um outro indicativo, a bolsa em dólar ela já está nos mesmos patamares, está abaixo da pandemia e está nos mesmos patamares da bolsa em dólar em 2016, que foi na véspera ali do impeachment da Dilma. Então, realmente, a gente está em patamares assim de muita desvalorização. Né? O que é a desvalorização? Você está comprando com desconto. Literalmente é isso. Então, de novo, né? Voltando para a pergunta, qual é o efeito? O efeito é do medo nesse momento. Sim. Então, o que a gente tenta trazer é justamente essa consciência de que tem oportunidade, né? Tá difícil? Então, opa, pera lá, tem alguma coisa que de repente eu posso aproveitar. Pode fazer, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição desse episódio, o nosso episódio em que a gente falou dessas oportunidades de investimentos para 2025, né? Aproveitando que tá recente ainda. E foi justamente isso que o Fernando Mirandola, nosso assessor de renda variável, ele pontuou isso, né? Sim. Desse desconto que está nas empresas e as empresas que estão reportando lucro, que estão com os fundamentos bons, né? O podcast saiu agora, primeiro do ano, não foi? Foi o primeiro. Eu vi esse podcast, inclusive, ia falar, para fazer o link com esse podcast aí, porque ele complementa muito o que a gente está falando aqui. Aqui a gente vai falar, acho que mais um pouco, né? Mais de comportamento. Comportamento, mesmo. E lá no podcast ele vai falar bem, esse podcast vai falar bastante das oportunidades que tem, né? Falando bem de produto, tá, pessoal? Então eu vou deixar linkado aqui nesse episódio para você ir lá e o que eu tô achando legal, Hélio, em termos de cenário, porque nossos especialistas de renda fixa falaram, a gente está em um momento de alocação ímpar, muito bom e que há tempos não se vê. E em se tratando de bolsa também. e RV também. Então, assim... Qual que é a grande sacada, assim, né? Pelo menos fazer um breve, que eu acho que no podcast o pessoal falou. Mas eu estou falando muito do trade de duration na renda fixa. O que é um trade de duration, né? O pessoal fala, o que esse cara está falando? Resumo, tá, pessoal? Ou aqui, né? Em resumo, trade duration é um trade de vencimento. Então eu saio de um vencimento de curto prazo para um vencimento de longo prazo. Por que eu faria isso agora? Porque com as taxas que estão,
né? A gente acredita que lá daqui 2, 3 anos, né, que seria um título que você estaria vencendo daqui 3 anos, se os juros voltar para baixo, que é o que a gente espera, né, que ele reduza, daqui 3 anos você não vai ter mais a taxa que você tem hoje. Então vai vencer, que é boa. Que é uma baita taxa. E aí você vai vencer, você vai falar, pô, eu vou ter que pegar um título com taxa menor. Então, na verdade, quando você pega um título com uma taxa maior, você garante, né, essa boa remuneração por um prazo maior. Né? E claro, a gente consegue sair disso com. Não precisa levar até o vencimento. Eu vou pegar um negócio para 2035, para 40, para 60, mas só que num tesouro tem muita liquidez, né? Tem liquidez diária. Então eu consigo me desfazer desse título a qualquer momento. É só os juros voltar a fechar, esse título vai valorizar, vai gerar um ágio. A gente vai vender ele mais caro do que se você estivesse vendendo ele lá no vencimento. É isso aí, essa legal, ideia. Tá? Um parênteses importantíssimo, tá? Você aí tá assistindo, já se interessou, quer fazer o trade de duration. Pergunta pro assessor, eu quero fazer trade de duration. O Elião falando lá de trade de duration e, pô, vamos pra cima. Então é isso, tá? Eu tô vendo que o pessoal tá falando tão maluco, né? Os assessores que tem o trabalho de alocação, porque tem oportunidade na vamos dar um exemplo aqui, cara. Ó, IPCA, vou pegar o IPCA para 2029 aqui, sei lá, não lembro exatamente o título do Tesouro para 2029. Se eu não me engano, vou exagerar aqui, tá? Tá pagando IPCA mais 8. Pô, se a Selic chegar perto de 15 que a gente tá falando, né? Quer dizer que o IPCA tem que ficar 8 mais 6 tem que dar para dar 14, né? Mais 7 para dar 15, né? Então o IPCA tem que dar pelo menos 7 para esse título empatar, né? No período, ficar 7% de IPCA até 2029 com 8% de juro ao ano, para empatar com a Selic, né? Então assim, será que o IPCA vem para 7, cara, né? E se permanece, né? E permanece, né? Então, que é o pior. Por 3, 4 anos. Então, assim, eu acho que e já quando você vai para o IPCA mais 7 também, mas para um prazo maior, a probabilidade talvez seja ainda menor, né? Então, às vezes, para um curto prazo, eu vejo mais oportunidade. Opinião minha, tá? Não sou dono da verdade aqui, né? E bota o disclaimer aí também. Bota o disclaimer aqui. Eu prefiro um título pós do que um título IPCA, pro curto prazo. Agora, para médio e longo prazo, e aí falando curto prazo aqui, que eu estou falando para título de tesouro, né? Que 29 é curto, né? Mas falando de 35, de 45, 60, aí já iria para o IPCA, né? Aí seria mais IPCA do que mantendo pós-fixado, né? Legal. Minha opinião, né? Lógico. Não estou fazendo análise de nada aqui. Tá, e nem é call, tá, pessoal? Antes de fazer os aportes, converse com seu assessor. Isso aí. E se esclareça, e caso não tenha assessoria, se você é uma das pessoas que, para quem a gente destina esse podcast, que a bolsa caiu e seu assessor sumiu, fale com os assessores da SAC, que a gente está aqui justamente para atender, né, Hélio? Perfeito. E aí, voltando aqui à questão, coloquei que como o assessor ajuda o cliente durante esses períodos, é mais mesmo nessa questão de estar ali, de falar, calma, vamos considerar. Eu acho que assim, tudo quando você fundamenta, né, e mostra dados e traz informação, tá próximo do cliente realmente mostrando a situação, ele passa a entender, né? Porque muito do nosso, assim, os nossos clientes acabam criando já um educacional, o cara vai evoluindo com o tempo, aprendendo, né? Então a gente tem esse perfil de não só assessorar, mas também de educar o cliente, né? Mas na grande maioria os clientes não fora do mercado assim, o cara não sabe exatamente como que as coisas se comportam. Tá. E aí muito do medo é pelo desconhecimento, né? Então se a pessoa sabe o que está acontecendo, sabe o que está fazendo, ela passa a tolerar mais aquilo, porque aquilo lá não é desconhecido. Ela fala, beleza, entendi que é um momento. Se ela não está precisando da grana no momento mesmo ali, que aí seria um erro de planejamento, né? Porque se ela fez um investimento de risco ou de longo prazo, ela não deveria precisar do recurso, não precisa resgatar. Então aí foi mais erro de planejamento do que de estratégia, né? Então assim, quando a pessoa tem acesso às informações e o que está acontecendo, entende o mercado, ela passa a trabalhar com aquilo ali de forma mais natural, né? Com as correções. Tudo é igual quem, assim, o pessoal às vezes está muito acostumado com, o pessoal está muito acostumado com imóvel, né?
eu gosto de trazer sempre o paralelo. Compro um imóvel, aí, putz, preciso vender. Eu quero vender. Não, nem precisa, às vezes só quer vender, vou anunciar. Aí anuncia pelo preço que acha que vale. E não aparece comprador. E passa ano, passa 2 anos, passa 3 anos e o imóvel está lá, com o mesmo preço à venda e ninguém comprou, ninguém não vê nem a oferta. O que é isso? É um sinal de que o mercado não compra, não vale aquilo ali que ele está pedindo. Tá pagando. Está baixo. Então assim, cara, não, e se eu baixar para 50% do preço, será que ainda aparece comprador? Né? Então assim, não, com 50% com certeza aparece comprador. Né? Então faz o teste, né? Que a gente vai estar vai que não aparece, né? Aí, então assim, a pessoa não tem não tem assim o preço de negociação, quanto que está valendo esse imóvel? Era 1 milhão. Agora não, me veio uma proposta de 600 mil, não veio nenhuma proposta. Então ele não sabe quanto que realmente o mercado está pagando. Então ele fica tranquilo, né? Porque ele não está assim. Meio que não sabe da realidade. Não sabe da realidade, Então agora, se ele sabe que o mercado tá machucado, mas ele ao mesmo tempo o imóvel ele vai, vou desfazer do imóvel porque desvalorizou, né? Não, deixa aí, depois eu vendo. Ele vai segurar. Ele vai segurar. Então a mesma lógica para uma ação, para um título, para investimento. Né, para o investimento, exatamente. Então importantíssimo, tá, pessoal? Eu falo assim porque tem muito investidor ainda sem assessoria, eu acredito. Tem, né, Leon? Tem. A gente tem aqui na Sacre 5 mil clientes. Alguns clientes com carteiras que são expressivas, né? Sim. Mas ainda tem muita gente sem assessoria e passando por momentos assim, talvez de forma errada, perdendo sono. O que eu sempre falo aqui dá até uma dor de barriga quando acontece nessas correções. Não, e às vezes o cara até teve assessoria, mas enfim, não foi assim aquele zelo, não avaliou bem o perfil, alocou no momento errado, como eu falei, fez um planejamento errado e enfim, né, acaba sendo, mas assim, de fato ainda tem muita oportunidade, né? Tá. Então, pessoal, de novo, reforçando, fale com a gente, né? Tem o link aqui para você clicar. Não é automático, tá? Cliquei, abri conta, não. O nosso time de relacionamento vai entrar em contato, vai tentar entender seu momento. E aí, se for o caso, a gente caminha para abertura de conta. Perfeito. Léo? Agora, em termos assim de operacional, Hélio, tem hedge, coloca aqui hedge, diversificação, como proteger o patrimônio das baixas da bolsa. Isso precisa ser feito antes, né? Agora que já caiu... Para quem já está posicionado, né, teve, assim, vamos pensar, quem pegou dólar, né, pegou investimento em dólar, não tá triste, né? Tá feliz, né? Então, quem fez essa diversificação, né, deveria ter feito, né? Se não fez, enfim... tá pelo menos equilibrando, vamos dizer assim, com a Bolsa Brasileira. Um está compensando o outro. Né? Para quem entrou no mercado já, né, acho que agora é hora de parar para fazer um rebalanceamento. É hora de avaliar mesmo se, tipo, poxa, não dá para aumentar, recuperar essa parcela que eu fiquei fora aqui, né? Eu acho que está num ponto bom. Pode ser que caia mais? Sempre pode, né? De novo, mas eu acho que já está num ponto que é mais chance de ficar longe, ficar de Pelo fora. Menos lateralizar. Ficar de fora de uma alta do que continuar caindo. Então, assim, eu acho que você também ficar querendo acertar o momento certo de entrar, você nunca entra ou nunca acerta, né? É as duas coisas. Então, é um momento mais de rebalanceamento. Agora, para quem está fora do mercado, quem não entrou, quem estava, enfim... Esperando o momento. Ou até fez uma liquidez agora, vendeu um imóvel, ganhou uma herança, qualquer coisa, e o cara tá na dúvida se é hora de entrar ou não, cara, agora parece ser um baita momento. Claro que a gente sempre, quando pega um cliente novo, a gente não sai alocando todo o recurso dele de uma vez, a gente vai fazendo isso, comprando as oportunidades de fato, mas a verdade é que tem muita oportunidade no mercado, né? Tem bastante oportunidade. Então, assim, para quem está de fora, eu acho que é um baita momento de entrar, e para quem está dentro, é uma hora de sentar, chamar o assessor, né? Se o assessor já não foi procurar, que deveria ter procurado já, né? Para reavaliar a carteira, rebalancear, se for o caso, até revisar a estratégia. Né? Para os mais agressivos, né? O exemplo daquele cliente meu lá, falar, poxa, cara, não podia ter falado para colocar mais. Ter que dar essa satisfação depois, né, Leon? Exatamente. No caso de um... eu acabei não falando da diversificação e hedge, né? Diversificação e hedge. Aí, por exemplo, o hedge, né? Eu tenho acompanhado, eu sempre acompanho, sempre ressalto aqui no Ouviu Investiu,
que eu leio muitos relatórios do BTG mês a mês, né? Relatório de alocação, apesar de não ser assessor, eu sempre leio relatório de alocação global. E o research, eles têm batido desde setembro, outubro, que apesar dessa correção na bolsa, eles surfaram o que precisava ser surfado em 24. Ou seja, chegou agosto ali na máxima de Bovespa, realizaram, né, deram ali amenizaram, né, liquidaram as posições, botaram o dinheiro no bolso, né, como a gente gosta de falar. O hedge seria uma possibilidade para quem não realizou. Né? Então, que agora falar assim, para quem... O hedge geralmente é bom se fazer antes, né? Então, naquele momento seria... Aquele momento seria legal. Zerar, mas quero o hedge. É isso, você travar vamos dizer, travar a perda com a gente tem várias opções, né? Por exemplo, uma operação estruturada, que a gente chama montando com opções na bolsa. Você às vezes limita o teu ganho ou diminui a velocidade de ganho, não é mais 1 para 1, é 0,5 para 1, só que você trava a perda. Isso é uma operação estruturada que a gente tem em bolsa. Então o cara poderia estar posicionado em Petrobras, por exemplo, falar, não, eu vou travar o preço na máxima aqui, e se ela subir eu continuo ganhando, mas não ganho 100%, eu ganho 50% da alta. E se ela cair eu estou protegido, e eu ganho 100% da perda, assim, eu não perco se ela cair. Então tem operações assim. Tem o contrato futuro, né? A posição em dólar, né? De certa forma, é um hedge. A forma como isso vai ser feito, tem várias ferramentas, o mercado é bem sofisticado. Vou falar assim, até a criptomoeda poderia ser uma ferramenta de hedge? Não sei, talvez sim. Porque ela é bem descorrelacionada. Talvez acho que é mais na parcela da diversificação, né? Eu acho que eu falei muito do dólar aqui, mas eu acho que a questão da diversificação é isso, né? Você ter vários ativos e poder também depois poder fazer essas trocas. Poxa, esse valorizou, esse desvalorizou. Vou comprar o que está barato, vou vender o que está caro. E a criptomoeda entrou nesse nicho, né? Se eu tivesse lá 5%, 10% da carteira em criptomoeda, provavelmente essa carteira foi para 20%. Né? Então é hora de repente de realizar uma parcela de criptomoeda e comprar a bolsa barata, comprar juros. Então assim, mas aí já é o efeito da diversificação, né? Efeito de diversificação. O efeito do hedge justamente é você travar o preço, né? Então o hedge ele é proteção, né? Então, como eu falei, tem a operação estruturada com opções, tem os contratos futuros de Ibov, né? Por exemplo, a bolsa, né? Eu tenho uma carteira de 100 mil reais em bolsa. Pô, se eu vender, vender 5 mini contratos, eu estou hedgeado quase que 1 para 1 com minha carteira de bolsa, né? Então assim, você consegue fazer com o contrato futuro, pode fazer com as operações estruturadas. Então tem bastante coisa de alternativa, assim, sabe? E aí, no caso do hedge, a principal variável ali é timing mesmo, né? Saber a hora de fazer. Eu acho que assim... Porque a parte técnica a gente acaba auxiliando, né? Com a nossa... Aquela parte que eu te falei, o cara às vezes está definiu que é 10%, vamos dar esse exemplo aqui. Da carteira toda dele, 10% é renda variável. Tá. Aí a bolsa subiu. Bolsa, né? Renda bolsa. Sem FIIs, nada bolsa. Bolsa, ações brasileiras. Aí essas ações subiram. E agora ele não tem mais 10%, ele tem 15% ou 20% da carteira dele em bolsa. Ele está com 100% de ganho. Aí eu falei, o que vem o efeito do medo é o contrário, né? A ganância. O cara fica ganancioso. Em vez dele vender, ele não, pode ser que suba mais. Então, talvez nesse momento do cara tá com a ganância, fala, não, então você não quer vender, cara, então vamos pelo menos travar o preço. Aí talvez seja um bom momento, é o que você falou do timing. Então, na hora de rebalancear, o cara, velho, mas pô, será que não pode subir mais um pouquinho? Né? Você vê que o cara tá meio assim, ele não quer desapegar daquilo ali, né? Cara, não, então vamos travar. É gostoso, né? Quando a gente aperta o lado ali. Só que assim, cara, eu vou te falar, é difícil, velho. Tem cliente que, assim, é o psicológico, né? Assim, no medo o cara foge, no ganho o cara fica ganancioso. Então, assim, a gente leva as ferramentas todas, lógico, assim, mas é difícil, cara, porque esses dias eu tava com posição em cripto, tá? E aí o cara, não, porque agora esse negócio vai bater $200 mil, tal. Eu já comecei a olhar assim e falei assim, cara, eu já ouvi essa conversa antes, né, velho? Acho que eu vou sair fora desse negócio. Aí eu fiquei meio que enrolando, falei assim, cara, vou vender um pouco.
Vendi um pouco aí já deu uma queda. Eu falei, putz, tá vendo? Devia ter vendido no dia que o cara falou. Vendeu depois da Vendi queda. depois, devia ter vendido na hora, né? Beleza, aí eu vendi e tal, mas caiu, mas tá ali, tá meio que Tá bom, quase que igual, né? Mas é esse tipo de situação, assim, quando você fica, não, agora vai subir mais, pô, já subiu 100%, cara, vai subir mais 100, né? Tipo, peraí, velho, já passou do ponto, né? Então, talvez seja o momento de realizar mesmo, né? Então, esses pontos, assim, e é difícil você identificar, né? Nossa, por isso que eu falo, o assessor, quando ele tem com você uma estratégia definida, e cara, escolho muito da estratégia, tem alguma coisa errada, né? Ou o mercado desvalorizou demais ou valorizou demais. Então você tem que olhar para aquilo com frieza, sem emoção, né? E sempre vem a sensação, pô, devia ter colocado, em vez de 10, devia ter colocado 20, né? Mas já foi, velho, esquece. Agora já foi, não adianta você querer fazer depois. Então, o que eu falei, o hedge já devia ter sido feito. Agora, falar de hedge, só se o cara, assim, tiver muito pessimista e pedir, Hélio, poxa, cara, nas boas não pode cair mais? Poder sempre pode. Você acha que toda carteira precisa ter hedge, Hélio? Cara, o hedge, de novo, é pontual. É pontual. Ele é pontual, porque assim, porque ele a diversificação sim, o hedge eu acho que ele é nos momentos certos, né? Então a diversificação não, a diversificação ela tem que ter constância ali, né? Tem cara que às vezes fala, mas pô, diversificar demais não é ruim. Eu falo, cara, depende, né? Se você confia muito numa tese, muito num ativo, quer aumentar a mão naquilo ali, estuda muito o mercado específico, conhece bem naquele assunto, talvez, ok, né? Talvez dá para você abrir um pouco mão de diversificação, concentrar um pouco mais, mas você tem que estar muito confiante naquilo, né? Sim. Agora, para uma grande incerteza, que é o mercado financeiro, realmente é uma grande incerteza, né? A gente sempre fica na dúvida para que lado que vai. A diversificação é o melhor remédio, né? Acho que é a melhor forma de se proteger. Não sei se você tem mais algum complemento sobre hedge, ok, pessoal? Então, sempre atento, tá? Converse bem com o seu assessor a respeito disso, quando que é o momento, né? Quanto proteger. O hedge é proteção, tá, pessoal? É o jargão que a gente usa. A questão da diversificação, é só uma dúvida que eu já tô há alguns dias com essa dúvida. Manda bala. E assim, preciso rebalancear, mas estou sem... Bolsa caiu, estou sem liquidez. Para eu rebalancear, eu vou ter que desfazer de alguma outra posição. Aí como que a gente diz? Seria renda fixa, desfazer da renda fixa. Mas como desfazer da renda fixa se o momento também é bom? Não, então, vamos lá, uma pergunta boa, né? Pô, como assim? Tá bom para os dois, né? Então, vamos lá. De novo, na diversificação, uma parte da carteira a gente deixa com liquidez. E geralmente pós-fixado. Então, esse pós-fixado, ele tá saindo sem deságio. Você pode gerar liquidez. Agora, se o cara não tá nem com isso, né? Tipo assim, se ele alocou tudo pro longo prazo, né? Aí, assim, fica um pouquinho mais complexo de fazer a conta, né? Você tem que olhar um pouco mais, mas assim, de novo... Ele não sofreu um deságio, inclusive, né? Porque aí que tá, se você mas talvez ainda valha... vale o deságio. Às vezes, talvez valha o deságio, dependendo da que eu falei. O cara tá afim de aproveitar essa oportunidade, ele entende que se ele assumir um deságio agora, ele está comprando um ágio no futuro, então tem que fazer conta. Né, tem que primeiro fazer conta. Mas a lógica é essa, né? Então você falou, cara, realmente, se o cara não tem liquidez, ele tem que ver onde que está machucando menos, né? Mas provavelmente, às vezes, ele vai ter um deságio, né? E isso eu até comentei com o time. Falei, cara, às vezes um título de vencimento 25, 26, 27, como o vencimento é curto, o deságio é pequeno. Verdade. Então, às vezes, ele vale a pena, claro. De novo, põe na ponta do lápis, senta com o teu assessor, faz a conta. Olha, cara, será que esse título meu de curto prazo, né, de 1, 2, 3 anos aí que tá para vencer, se eu sair dele agora com deságio, eu não estou comprando um ágio no futuro para um título de 10, de 15, de 20 anos de duration. Então aí que está a conta, aí que está a matemática. Ou a própria bolsa, no caso, né? Ou a própria bolsa, que aí é mais volatilidade ainda, dependendo do prazo que ele trocaria, né? Então, sim, é nessas horas que tem que avaliar. Ou seja, então assim, para o resumo,
tô sem liquidez, mas preciso rebalancear, você vai ali na renda fixa, ver o que vai doer menos. A reserva de emergência. Porque daí, ó, vamos lá, aí é matéria aqui de prêmio Nobel de Economia, né? O cara não tem, aí eu tô falando de aqui, o cara que não quer fazer isso, ele não tem aversão a risco, ele tem aversão à perda. Porque ele não está preocupado com o risco, ele já está no risco, né? E às vezes ele tá querendo tomar mais risco, né? Só que ele fala, pô, mas eu vou perder? Vou tomar deságio. E o deságio nada mais é do que a marcação real do que o mercado estaria pagando para ele naquele momento. Se ele precisar vender o título porque, sei lá, teve que fazer uma cirurgia, alguma desgraça aconteceu que ele vai ter que usar o dinheiro, ele vai ter que vender naquele preço. É o preço que o mercado está pagando. Então é o valor real daquele ativo. Da marcação. Então assim, tem deságio, está ganhando, está perdendo. Não, você está vendendo pelo preço. Sim. Então quanto vale? Não, mas eu estou perdendo, estou deixando de ganhar, eu estou perdendo. Não, cara, você está vendendo pelo que vale. Exatamente. É o que eu falei, a casa que eu comprei, eu paguei o que vale. A pessoa não me vendeu. Eu paguei, ela vendeu. Então, assim, teve negócio. Então, é o preço que vale. Né? Naquele momento era o que valia. Pode ser que daqui 2, 3 anos está valendo mais. Mas naquele momento vale isso. Valia o que... Então, assim, é muito psicológico o negócio. Né? Então, o cara não quer assumir um deságio para assumir um risco que ele às vezes está vendo um risco é uma oportunidade também, né? O deságio é uma aversão à perda, não uma aversão a risco. Tá. E detalhe, tá, pessoal? A gente tá falando aqui de deságio. Eu aprendi com Rafael Martinelli, é o head de investimentos aqui do escritório, em um dos nossos episódios sobre renda fixa, que deságio não é prejuízo. Exatamente. Tá certo, né? Me ensinou. Sim, não, porque assim, por exemplo, você está com um título que você comprou a 10. O título deveria, assim, né, vamos pôr um pré-fixado, 10% ao ano. Você comprou a 10, tem um ano, ele foi para 11, mais um ano foi para 12. Vou arredondar 12 aqui, tá? 12 e pouquinho, juros compostos, né? Mais 12. Então ele deveria estar em 12. Mas o mercado agora for vender ele, eu vou vender a 11. Tô tendo prejuízo? Não, você saiu de 10 para 11, você está ganhando 1. Só que você está tendo um deságio de 1. Né? Então o deságio não é prejuízo, exatamente. Deságio é uma coisa, prejuízo é outra. Então eu estou deixando um na mesa, mas por quê? Porque o mercado está me pagando menos, porque já, né, teve correções aí de juros, enfim, aí a história marcação a mercado, exatamente. O mercado e o preço, né, a marcação na curva seria o 12, a marcação a mercado é o 11 que eu falei. Por quê? Porque o juros subiu tanto que desvalorizou esse título. E aí o Hélio já explicou aqui, é um efeito que não é inerente a gente, né? O mercado tem vida própria. A gente até falou aqui recentemente, o mercado é soberano e é até meio prepotente falar que o mercado é soberano, mas ele é, pessoal. Não é o governo, não é o empresário. Não, e não tem uma pessoa, é todo mundo. É todo mundo. Pessoal, então legal, se até aqui você teve alguma dúvida, já sentiu confiança para abrir sua conta, investir com o BTG Pactual, trazer sua carteira para a gente com a assessoria da Sacre, nossos especialistas, tem link aqui no episódio, tá só reforçando, e também tem o link do episódio que a gente falou de produto mesmo, oportunidades para 2025. Se quiser falar com a gente direto nas redes sociais da Sacre, é o @Sacre Investimentos, com S no final. E a gente está com o perfil ativo em todas as redes sociais, é bem fácil achar a gente por lá também. Aí eu coloquei aqui, acho que você meio que já até falou isso, tá? Quem já está comprado em bolsa é momento para rebalancear, né? Então isso aqui acho que já estressamos muito. E como iniciar de forma segura, né? Considerando a baixa em 24. Tem essa máxima aí de que rentabilidade passada não garante futura, mas acho que baixa passada também não significa baixa futura, né? Não, com certeza não. Claro que assim, como eu disse já, né? Tem como a gente garantir que o mercado já chegou na mínima? Eu queria ter essa bola de cristal, né? Não tem como. É impossível afirmar isso. Mas há muitos indicadores apontando ótimas oportunidades. Exatamente. De compra, né? O que falta para a bolsa voltar a subir? Tá, beleza. Tem um monte de situações não só domésticas, né? Que eu acho que é o que pega mais é o doméstico, né? Mas também situações de mudança de governo nos Estados Unidos, né? Vai estar para acontecer. Questões geopolíticas, né? De guerras, enfim, de tudo. Então, assim, o cenário realmente. China, né? Falar de China influencia muito em preço de Brasil, porque o Brasil é muito commodity, né? Sim. A China não está muito bem, né, já faz algum tempo. Então,
Cara, tem muita variável, né? Mas assim, parece que já foi tudo, né? Não sei, ainda sempre pode vir uma surpresa, mas puta, ninguém tava olhando isso aqui, ainda pode cair mais ainda, né? Mas só que assim, tendo alguns gatilhos de alta, cara, a probabilidade de uma alta muito grande, eu acho que é maior do que a probabilidade de uma queda muito grande ainda, porque a queda já está assim, se fala assim, a bolsa saiu de 140 para 120, não parece que é muita coisa, mas em dólar, você olha em dólar, ela ainda caiu mais ainda, porque o dólar valorizou bem. Então, se a gente olhar a bolsa, como eu falei, a bolsa em dólar, ela está nos pontos muito baixos, né? Então, parece realmente um momento de compra de bolsa. De oportunidade. Né? E aí, para começar de forma segura, é o que eu falei, não aportar aos poucos. Não chegar, né, chutando a porta. De novo, se o cara está muito confiante, acredita na tese aí, quer assumir o risco, aí é claro que é responsabilidade dele. Mas aí, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, é o quê? Entender um pouco do perfil do cliente, o momento dele de vida, né, entender que a economia aqui está dando sinais de possibilidade positiva, não estou falando de que bolsa vai subir daqui 10 dias, tá, gente? Estou falando assim de 2025, né? A nossa crença aqui. Deixa o ano rolar, que está num momento bom de compra. E sempre falando de bolsa, eu nunca fico aqui especulando, falando de curtíssimo prazo, né? É uma visão mais de longo prazo, né? Então, assim, tem essa possibilidade. Diversificação, acho que sempre, né? E sair comprando aos poucos, né? Sem exagero, comprando bons papéis. As carteiras, tem as carteiras que o BTG faz a gestão, carteiras recomendadas, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Para o cara não chegar chutando a porta e às vezes o mercado continua caindo, ele já, putz, errei de novo o timing, né? Então, não, deixa. Não aloca tudo. Não aloca tudo, né? Deixa liquidez, acho que sempre oportunidade, né? Caiu mais um pouquinho, espera, vê se vai estabilizar. Opa, não, parece que estabilizou. Faz mais um aporte, de novo, espera, né? Então, assim, tem que ter paciência e jogar com o tempo a favor, né? Se jogar com o tempo contra você é ruim. Né? Ah, não, cara, vou investir em bolsa agora, mas ano que vem eu tenho que comprar uma casa. Cara, não faz isso, né? Deixa separado o recurso da casa, ou ver se você tem financiamento para, enfim, não dá para contar com a liquidez ela é bem assim crucial, né? Cara, a liquidez não dá para brincar com liquidez. É que não dá para assim mensurar o valor da liquidez, mas a liquidez ela tem um valor muito grande, né? Então, assim, nossa, total. Absurdamente grande. Então, assim, é que às vezes a liquidez ela te remunera pouco, né? Tipo, você tem liquidez, você remunera pouco, mas só que é com a liquidez que você acha as oportunidades, né? Quando você está líquido, vem a oportunidade, você aproveita, né? Então, acho que é essa a grande sacada da liquidez aí. Top demais. E aí, então, assim, acho que resumindo aqui, começar de forma segura, com os dois pés no chão, né? Sem alvoroço. E eu também não posso deixar de puxar a sardinha. Comece com assessoria, né? Então, queria que você falasse também um pouquinho de diferencial que a gente tem para oferecer. E aí, acho que inicialmente, cara, o principal diferencial aqui foi do que eu falei, o asset, né? A primeira coisa é você montar uma boa estratégia. O asset aqui, pessoal, eu falo asset no meu jargão aqui, né? O asset allocation, que seria a estratégia da alocação, né, dos ativos. Então, você definir bem essa estratégia, né? Essa estratégia tem que estar adequada ao teu perfil. E isso aí é o assessor que vai saber te ajudar a estruturar isso. Durante as reuniões. A Sacre já tem alguns modelos de alocação por perfil de investidor. Né? Então, perfil conservador, moderado, agressivo, tem os intermediários ali. Mas, enfim, o diagnóstico, né, que você faz, quanto mais você é verdadeiro com o teu assessor, mais fácil dele acertar. Né? Então, sei lá, é meio conservador, né, bastante conservador, e fala para o cara que gosta de tomar risco, vai dar errado, né? Então, assim, não é. Então, que realmente trazer... Entenda o que é risco também. Entender o que é risco. Então, assim, acho que o primeiro grande diferencial é a nossa política de investimentos aqui, muito focada na definição da estratégia, e depois buscar os produtos adequados para aquela estratégia específica. E os melhores, né? Os melhores produtos, exatamente. Então, a seleção de produtos também já é um diferencial que a gente faz com muito zelo aqui, né? Muito cuidado. Então, primeiro, definição de estratégia, uma boa seleção de produtos, né? Depois disso, o monitoramento dessa estratégia, que nem para quem já está alocado agora está tendo que fazer os rebalanceamentos. Então é um momento de sentar com os clientes e rebalancear.
Então esse acompanhamento do dia a dia do cliente também é um diferencial nosso, porque a gente tem controles aqui, tem ferramentas, sistemas para a gente avaliar e medir isso, ver qual cliente está precisando rebalancear, então a gente toma esse cuidado. Preventivo ali, né? Também. Que mais que eu poderia destacar? A própria oferta de produtos, né? Acho que são poucos escritórios, vou falar às vezes do próprio BTG, poucos escritórios que têm às vezes criptomoeda na carteira recomendada. E a gente já trabalha com cripto faz algum tempo, né? E criptomoeda foi um ativo que explodiu agora no final do ano. Quem ficou de fora perdeu uma baita oportunidade. Então, assim, a gente, né, como eu falei, a gente acaba explorando também quase que todos os leques de produtos que tem na base, né? Então, e aí falando da concorrência, né, eu estou falando aqui dentro do BTG, apesar do BTG ter criptomoedas, às vezes os escritórios não têm, enfim, não tem interesse, não tem expertise, não tem gente estudando, né? Mas aí eu vou falar para fora do BTG, a maioria não tem nem criptomoeda disponível para você investir, né? Da forma como é aqui. Da forma como é aqui, que você tem acesso a mais de 30 criptomoedas diferentes dentro do aplicativo do BTG. Então, assim, essa gama de produtos que o BTG nos dá para trabalhar também é um diferencial em relação à concorrência. E, cara, eu acho que não posso deixar de fora os valores, aí a preocupação nossa realmente com os objetivos do cliente. Eu falei que a gente trabalha com dinheiro, mas o dinheiro não é o fim, é o meio, né? O fim do que o dinheiro proporciona aqui é para o cuidado com a família, para o casamento feliz, né? Estruturado, né? Quantos divórcios acontecem às vezes por falta de dinheiro, para a educação dos filhos, para uma aposentadoria, uma viagem. Então, assim, ele é o meio, né? Não é o fim. Então, a gente entende isso. Para os sonhos, né? O meio de conseguir os sonhos. Exatamente. Então, é com essa preocupação que a gente cuida, né? Não tratando o dinheiro só como valor, mas a forma das pessoas conquistarem ali os seus objetivos. É isso. Muito bom, convenceu, Hélio. Se eu fosse um cliente aí, em que o meu assessor sumiu quando a bolsa caiu, eu ia querer abrir a conta aqui com vocês na Sacre, tá? Muito bom. Tá, então, pessoal, eu acho que foi assim, Hélio, sempre bom, cara, quando a gente grava, a gente consegue transmitir essa vivência de dia a dia, né, e o que está disponível, o que está acontecendo, embora o nosso Ouviu Investiu não é um podcast diário, não é um factual, mas a gente está sempre dentro também do contexto, né, legal. Sim. Tá? Então, agradecer, Hélio, mais uma vez aí, obrigado por participar e por compartilhar com a gente aí seus conhecimentos. E assim, eu acho que vale também, né, o pessoal fala, pô, mas na Sacre está tudo perfeito, né? Eu falo, cara, o meu trabalho hoje, assim, claro que eu tenho muito contato com cliente ainda, né? Não com todos, porque realmente não tenho tempo para não é que eu não queira, não tenho tempo viável para isso, não tem tempo, não é nem que sobra, não daria para atender todo mundo, né? Não tenho tempo de vida para fazer isso. Graças a Deus a empresa cresceu muito. Mas assim, a gente também tem dores dentro do nosso trabalho, né? Porque assim, eu falo, o assessor sofre também, né? O pessoal fala, pô, esses caras não têm coração. Tá tudo bem, né? Esses caras não têm sentimento. Não, cara, a gente sofre também. Então, quando vê o mercado caindo, né? Eu falo assim, eu tenho que trabalhar com o moral do time, né? E aí eu acabo muito falando, galera, não esquece, fica perto do cliente, agora é hora de estar mais próximo ainda, né? É hora de mostrar as oportunidades. Então tem um trabalho interno aqui, porque são pessoas, né? Então a gente também tem que falar isso, porque a realidade é essa, assim, se o cara não tem uma pessoa com mais experiência, que já viveu alguns ciclos, como eu falei, aí de 2008 até 2024, aqui já pelo menos 4 ciclos de baixa aí que eu vi, né, acontecendo, cara, o cara que está mais novo, né, que tem menos tempo de mercado, às vezes ele fica um pouco mais abalado. Ele é ser humano também, né? E por ter menos experiência, menos vivência, menos conhecimento também, às vezes, ele sente. Então a gente trabalha aqui pro pessoal, cara, não, ó, agora é hora de você chegar lá pro seu cliente e falar e mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Então tem treinamento, tem tudo que a gente se prepara também para atender no máximo de qualidade que a gente consegue o nosso cliente. Então tem também dificuldades, né? O mundo não são só de rosas, né, coloridas. O mercado é o mesmo para todos, o mercado é todos mundo. Os escritórios, tá? Mas a gente tem esse zelo e essa experiência de falar, cara, fica perto do cliente, né? Legal. Então é isso.
Tá bom? Então, beleza, Elião, fechou. Obrigado, Hélio Ranieri, o CEO da Sacre, compartilhou com a gente a importância do assessor nesses momentos de baixos. E valeu, startou 25, né? Agora vamos embora. Vambora. Obrigadão, Ângelo. Agradeço. Valeu, Hélio. E obrigado você que ficou até o final. Obrigado, e você que ficou até o final, obrigado. De novo, se tiver suas Feliz dúvidas, ano novo. Feliz Pô, se quiser falar com a gente, estamos com perfis nas redes sociais do @Sacre Investimentos. E tem link aqui para você abrir sua conta no BTG ou trazer seus investimentos para cá com a nossa assessoria. E aí, também acesse o nosso blog sacre.digital, que o resumo dessa nossa resenha, aqui como eu gosto de falar, vai estar lá também, que é onde a gente compartilha os conteúdos ricos do nosso time de conteúdo. Elião, obrigado, até a próxima. Valeu, Ângelo. Valeu, gente, até mais. Um abraço. Falou.